bem-vindos ao Conexão Imigração USA desse domingo. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e hoje você não vai querer perder o programa mais do que nunca, principalmente você que está pensando em pedir um visto de turista ou que tem um familiar querendo pedir um visto de turista. Você que já recebeu uma negativa no seu visto de turista baseada na tão temida seção da Lei 214B, que é aquela seção da lei que dá ao agente consular plenos poderes de negar o seu visto de turista. Vocês sabem que um agente consular compilou as 25 razões principais pelas quais os agentes consulares negam vistos de turista e como sobrepor esses obstáculos, essas dificuldades. Então vai ser um programa, na verdade serão 2 programas falando a respeito desse assunto, imperdíveis. E antes de entrar nesse tema, que eu tenho certeza, visto de turista e brasileiro caminha lado a lado, como brasileiro e Copa do Mundo, e num ano de Copa do Mundo vai ter muita gente tentando visto para fazer compras nos Estados Unidos, e quem sabe o nosso Brasil esse ano não leva aí a taça da Copa do Mundo, mas para ver isso de perto, você vai ter que ter um ingresso e um visto para chegar até os Estados Unidos. Eu, que apresento esse programa todo domingo, durante a semana tenho um papel ainda mais importante, que é o de advogada de imigração. E por isso eu quero fazer aqui, compartilhar uma informação para você que está me assistindo, que já é cidadão americano, portador de green card, tem uma autorização de trabalho que não é oriunda de um processo de asilo, fala inglês fluente, está buscando uma oportunidade profissional. A USA for All Institute lançou o primeiro programa de capacitação de tradutores e intérpretes para entrevistas de green card e asilo nos Estados Unidos. Então você que é preparador de imposto e está procurando uma renda adicional para o off-season do imposto de renda, você que é corretor de imóveis, está procurando uma oportunidade de ganhar uma renda extra, de fazer um networking, você que é mãe, tem filhos pequenos na escola e está procurando uma maneira de não sair do mercado profissional ou está procurando uma nova profissão, essa é uma oportunidade, escaneando o QR Code aqui da tela, para você se capacitar como tradutor e começar a oferecer os seus serviços hoje mesmo. Porque hoje temos, historicamente, o maior número de entrevistas de green card e asilo agendadas em todos os Estados Unidos, principalmente para brasileiros, é o maior número historicamente falando. Não é que o brasileiro é o maior número de entrevistas, o maior número de entrevistas sempre será por uma questão demográfica para latinos que falam espanhol, para pessoas que falam mandarim, né, e que falam hindu ou idiomas relacionados, mas em certas comunidades a necessidade de tradutor é muito menor porque existe uma fluência no inglês muito maior. Mas os brasileiros ainda têm muita dificuldade na fluência com o inglês, e a presença de um tradutor capacitado pode fazer toda a diferença no sucesso da sua entrevista imigratória. E você que está passando por uma entrevista imigratória e está procurando um tradutor para te acompanhar, você também pode entrar no site da USA for All Institute e localizar um tradutor independente na sua região. Essa é uma oportunidade que beneficia a nossa comunidade imigrante brasileira nos Estados Unidos, então é o momento de apoiar essa iniciativa. E falando de visto de turista, eu, inclusive, estou com a minha lista aqui porque o assunto vai dar o que falar. Ultimamente, o governo americano tem revogado um número de vistos de turista, principalmente para brasileiro, em números históricos. E esse ex-agente consular compartilhou as 25 razões mais comuns pelas quais vistos de turista são negados. Eu acho que não vai ser nenhuma surpresa saber que, e quando eu falo do visto de turista, eu falo também do visto de estudante, tá? A gente tem uma explicação generalizada, que é o seu visto foi negado, você não segue os padrões e nós não vamos dar o visto para você. Mas uma coisa bem peculiar aqui, gente, é que os agentes consulares têm até 2 minutos para conduzir uma entrevista de um visto de turista. Imagina, em 2 minutos ele está escaneando você, fazendo um raio-x do seu comportamento, da sua aptidão
aparência, da sua vestimenta, da sua postura. E é por isso que uma das dicas mais valiosas na hora da entrevista é ter firmeza, convicção e eloquência no momento que você estiver discutindo o seu pleito de visto de turista com o agente consular. O primeiro motivo que esse ex-agente consular informa como sendo mais comum para uma negativa é a falta de elos com o país de origem. O que ele fala, o que ele caracteriza nessas situações? Pessoas jovens que não são casadas e não têm filhos, tá? Pessoas que moram em propriedades em áreas rurais ou que não têm nenhum tipo de propriedade, além daqueles que estão desempregados ou que têm trabalhos que pagam muito pouco, que são recentes, ou seja, não tem nada que prenda essa pessoa ao país de origem, nesse caso no Brasil. Quero falar aqui a respeito da questão do casamento, porque muitos brasileiros falam que são casados, porque para nós brasileiros, tá morando junto, casado é. Mas casado, aos olhos da lei, é uma condição legal. E se você pede um visto de turista se apresentando como casado, dizendo que é casado, porque às vezes o agente consular nem pede a prova de casamento, depois você vem para os Estados Unidos e acaba se casando de fato e iniciando um pleito de green card, agora você arrumou sarna para se coçar porque você cometeu uma fraude. E essa fraude é facilmente identificada pelo governo americano, criando a partir daí a necessidade de um pedido de um indulto ou um perdão. Então, essas razões de negativas já são de se esperar. Quem nunca ouviu falar de pessoas que foram para uma entrevista de visto de turista no consulado americano, eram solteiros, não conseguiram o visto, mas aí foram como casados e acabaram conseguindo. Mas fica aí o alerta para que você não seja seduzido pela tentação de dizer que é casado quando você não é, só para conseguir um visto de turista. O próximo motivo também é um que para mim não me surpreende, tá? Que são problemas na hora da entrevista. Lembrando que eles têm até 2 minutos para conduzir uma entrevista imigratória para dar conta, uma entrevista consular, para dar conta da demanda de entrevistas naquele dia. Então, um dos problemas vai ser a conduta do candidato, né? Muito nervoso, ansioso. Isso cria para o agente uma suspeita. Além disso, fator honestidade. Indivíduos que já tiveram um visto e já violaram o status no passado e agora mentem nos seus formulários ou não falam a verdade durante a entrevista, o agente consular às vezes já sabe da violação e está esperando uma postura de honestidade do candidato para poder fazer uma avaliação. E se ele mente, aí ele se coloca num problema. Além disso, vestimenta. Gente, a questão da vestimenta não é que você precisa ir vestido para um baile de gala, mas uma roupa sóbria, uma roupa que apresente para o agente consular o seu poder financeiro, né? Não quer dizer que você vai vestido de marca da cabeça aos pés, parecendo um papel de presente, mas mostrando sim, mais uma vez, uma postura que condiz com a de alguém que vai passar férias na Disney e gastar em dólar. Além disso, falamos do comportamento e de discrepâncias entre o que foi colocado na documentação e o que você está respondendo. Uma categórica é salário e emprego. Você colocar um cargo no formulário e durante a entrevista você acabar deixando escapar que seu cargo é muito inferior. Ou você é autônomo e não tem uma estrutura, não é uma certeza, mas uma previsibilidade em relação à sua receita. Ou seja, você vai para o exterior, nada te prende ao seu país de origem, se você ficar com visto de turista lá fora de status, não vai estar perdendo muita coisa. Muita atenção a essa questão, tá? E para você que está pedindo um visto de turista, vai ficar uma dica aqui. Guardar uma cópia do seu formulário DS pode te evitar muita dor de cabeça no futuro. Então faça-o, porque depois conseguir uma cópia é super difícil. Vamos lá para o motivo número 3, que os agentes consulares mais negam vistos de turista em postos consulares. E nesse caso, é uma falta de entendimento da lei, tanto por parte do agente consular quanto por parte da pessoa que está solicitando o visto de turista.
Um exemplo clássico, estou indo para os Estados Unidos para pesquisar porque eu quero morar lá. Péssima justificativa para um visto de turista, tá? Daí a gente tem, em razão número 4, o que eles chamam de um overstay profile. O que é um overstay profile? Agentes consulares, por meio da missão consular, desenvolvem uma análise no número de vistos que foram emitidos, tá? Criam perfis e no número de pessoas que entrou nos Estados Unidos e acabou não retornando daquele país. Saiba que no passado, um grande número de russos compravam timeshares, que é um modelo de utilização fracionada de imóveis, né? E usavam isso como argumento para vir para os Estados Unidos e acabavam ficando. Quando os Estados Unidos se deu conta disso, começou a negar pessoas que se enquadravam nesse perfil. Então, tomar cuidado em utilizar perfis que são facilmente identificados como uma característica de overstay nos Estados Unidos. A gente tem um aqui que, sem sombras de dúvida, vai ser um alerta para a comunidade. Pessoas que fazem várias visitas de longo prazo para os Estados Unidos. Ou seja, você vai lá, diz que vai ficar 15 dias na Disney, uma semana na Disney, e daí uma utilização prévia do seu visto mostra que você vem e fica 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses com frequência. Isso mostra para o governo que você tem a intenção de permanecer e que pode sim ser um overstay profile. Então, é muito mais indicado apresentar para o agente o real motivo que você quer vir para os Estados Unidos. Eu vejo isso com muita frequência para pais e mães de cidadãos americanos que querem vir para visitar os filhos e acabam dizendo que vem por 1 ou 2 semanas e depois acabam tendo problemas na renovação, até mesmo na emissão do visto. O próximo é um que provavelmente vai ser contraditório, porque se ficar muito tempo nos Estados Unidos é um problema e não indicar que você vai ficar muito tempo nos Estados Unidos também é um problema, desde que você não tenha como provar o lastro financeiro para se manter durante esse período da sua visita nos Estados Unidos, tá? Então, eles mencionam, por exemplo, tem um ditado que eles falam que a verdade é boa, mas um visto é melhor. Eu compartilho com vocês isso daqui, mas com muita cautela, porque mentir na aplicação do visto de turista pode causar problemas no futuro, que são grandes dores de cabeça, que são evitáveis. Próximo motivo. Essa daí fica para vocês, tá? Fazer uma mudança de status nos Estados Unidos. Sabe o pessoal que entrou com visto de turista e fez a mudança de status para o visto de estudante ou para qualquer outra categoria? Depois conseguir um visto de turista pode ser uma dor de cabeça para você a nível consular. Agora, eles têm uma situação aqui que é uma situação específica a estudantes. Porque o visto B1, B2 te dá sim a possibilidade de estudar, desde que seja num programa curto e não acreditado. Mas tentar se matricular em cursos aleatórios, curso de crochê, coisas que você pode fazer fora dos Estados Unidos, numa escola sem nome, isso levanta para o agente um alerta de que você talvez possa estar se planejando ficar nos Estados Unidos. E no programa de hoje eu vou finalizar falando desses temas, lembrando que são 25 e até agora eu falei de 9, é o que eles chamam de hostage situation. É quando uma família inteira vai pedir o visto e eles dão o visto para todo mundo, menos uma pessoa. Menos um pai, menos uma mãe, menos um filho, que aquilo ali é uma oportunidade que eles têm de segurar um membro da família e daí desestimular essa família a acabar ficando nos Estados Unidos em violação do visto de turista. Como você já viu esse programa falando das negativas de visto de turista, dentro da Lei 214B, tem muita coisa para te informar. E é por isso que domingo que vem eu espero você aqui no Conexão Imigração USA para falar de imigração e muito em breve compartilhar mais dicas sobre o visto de turista no consulado americano. Até lá!